A Deus pela alegria, pelo mover do Espírito Santo entre nós nessa noite. Nós damos graças a Deus. Isso eu vejo que já é reflexo da palavra que foi liberada sobre nós ontem. E que Deus tiraria choros e traria alegrias. E eu quero já agradecer a Deus por isso. Amém? Quero compartilhar uma palavra com você e depois vamos falar de outros textos, mas eu queria começar com esse que foi ministrado ontem e depois eu vou falar outros textos e a gente vai orar. Então, mas eu vou começar com o Salmo 30, versículo 5. Eu vou ler só a parte B do versículo 5. Você já achou o Salmo 30? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que já está aí de olho no versículo 5, diga aleluia. Aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor, a sua graça, dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o choro pode, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente pode ler só essa parte B do versículo aí? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pelo ensaio já ficou bom, mas a gente pode melhorar um pouco isso aí. Vamos lá, todos juntos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga graças a Deus. Diga para o seu irmão aí: a alegria vem. Amém? Vamos orar. Estamos aqui, Pai, nessa noite para ouvir a Tua voz, Senhor. Porque temos a certeza de que os teus ouvidos estão sempre abertos para ouvir os nossos clamores. O Senhor sempre nos ouve. E o Senhor não simplesmente ouve a voz, o que sai dos nossos lábios, mas o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Aquilo que às vezes a gente não fala para ninguém, mas que o Senhor sonda e que é motivo de oração em nossos corações. E essas orações o Senhor também ouve e responde e atende. E nós desde já então queremos colocar essas situações e circunstâncias nas Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer maravilhas nessas situações que vamos apresentar. Então, Pai, que caia por terra todo medo, que caia por terra toda incredulidade. Ó Senhor amado, encha cada um de nós de fé. Como diz a Tua palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. A Tua palavra foi lida, vai ser pregada. Então, Pai, aumenta a nossa fé nessa noite. E que no nome de Jesus, com essa fé que o Senhor nos deu, ela possa produzir grandes resultados nesta noite e através daquilo que vai ser feito aqui, para a honra e glória do Teu nome. Que a Tua palavra seja seguida de frutos, de milagres, de bênçãos, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem pela manhã, quem esteve aqui sabe que o pastor Roberto ministrou sobre esse texto e ele falou do versículo 1 ao 5. E eu não quis pegar todo o texto, mas pegar só o versículo 5, em que diz que o choro pode durar, especialmente a parte B, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse texto, essa expressão de Davi, eu quero lembrar você, eu fui até conferir, né? Ela é uma resposta de oração. Porque Davi havia, no versículo 2, ele diz, né? Senhor meu Deus, clamei por socorro. Então ele clamou por socorro. E como resposta de oração, como resposta ao clamor, Deus o tirou de uma situação de choro e tristeza e o transportou para uma situação de alegria e de regozijo, de celebração. Se é que eu posso dizer assim. E aqui, pensando sobre isso, como o pastor Roberto sempre fala, eu queria expandir esse pensamento. Por isso eu botei esse tema da mensagem de mudanças radicais. Como Deus, o Deus a quem nós servimos,
Ele é poderoso para fazer mudanças radicais em nossas vidas. Como o texto está aqui. Da noite para o dia, você sair da tristeza para a alegria, isso é uma grande mudança, queridos. Isso é algo extraordinário que Deus pode fazer e quer fazer nas nossas vidas. Diga amém. E foi essa palavra, se você não esteve aqui, vou transmitir a você. E se você esteve, vou reavivar a sua memória. Foi essa palavra que o pastor Roberto liberou sobre a igreja para o mês agora de agosto. Que Deus iria tirar tristezas, Deus iria tirar choro, situações que nos fazem chorar, iria fazer com que houvesse alegria nas nossas vidas, alegria para a igreja. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Deus tem alegria para nós nesse mês de agosto. Diga amém. Para o mundo lá fora, para muitos lá fora, o mês de agosto, eles dizem, né? Agosto é o mês do desgosto. Mas diga para o seu irmão, na nova vida, para você, o mês de agosto vai ser um mês de alegria. Vai ser um mês que o choro vai terminar e a alegria vai chegar na sua vida. Diga amém. Teu irmão de um certo time aí ficou alegre, falou que o choro vai acabar e vai vir alegria. Teu irmão de um certo time aí recebeu a palavra duplamente. Então, queridos, Deus tem poder para fazer isso. E Ele fez na vida aqui de Davi, e Ele pode e quer fazer na sua vida também. Então, eu queria convidar você nessa hora a se colocar de pé só um momento. E eu queria perguntar, o que hoje para você precisa de uma mudança radical? Algo que hoje te faz chorar. E que às vezes pode ser algo que tem te feito chorar por um longo tempo. E que ainda assim, eu quero trazer uma palavra para você que Deus pode trazer uma mudança e fazer com que isso que você tem chorado por um longo tempo possa ainda trazer alegria ao seu coração pela resolução disso daí, pela mudança nisso daí. Uma mudança radical, do choro para a alegria. Imagina, por exemplo, José ficou anos e anos longe do seu pai. Imagina quando de repente ele pôde abraçar e reencontrar seu pai Jacó, já no Egito, apresentar seus filhos. Era um choro que estava ali reprimido por anos. E a Bíblia até fala, quando ele reencontra seus irmãos, ele chora ali por anos, grita, ao ponto dos servos ali do Egito ficaram até abismados com o grito que ele deu. Talvez alguma situação assim na sua vida. Um choro guardado por anos, sofrido por anos. Mas que esse choro, essa noite já tem uma data terminada. Para terminar, uma data marcada para terminar. E Deus pode trazer alegria ao seu coração novamente. Então, qual situação se enquadra nisso daí? Quero chamar aqui, Diaconisa Vivian, vem cá, orar. Uma situação, querido, que você está chorando. E Deus vai transformar, trazendo alegria de volta ao seu coração. Senhor, nós estamos aqui mais uma noite, num culto de oração diante de Ti, Pai. Oh Deus, a nossa esperança vem do Senhor. Tua palavra diz que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh Deus, nós cremos na Tua palavra e muitos aqui, se não todos, têm passado por dias de tristeza, dias de angústia, dias de ansiedade, dias de tribulações. Mas nós cremos na Tua palavra que diz que a alegria vem pela manhã. Então nós clamamos a Ti, faz essa manhã chegar, faz amanhecer, Senhor. Faz o sol raiar nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, faz a luz brilhar nas nossas vidas, a luz de Cristo, Senhor, a luz do mundo. E as trevas não podem prevalecer contra a luz de Cristo. Em nome de Jesus.
Eu me lembro, Senhor, de quando o dia amanhece, o sol vai entrando pela janela, vai iluminando, vai aquecendo a casa. Senhor, em nome de Jesus, traz isso para o nosso físico, Senhor, para a nossa vida palpável, aquilo que já é real no espiritual. Chama a existência para o físico, Senhor, para aquilo que a gente vê, fazendo esse sol brilhar, o sol da justiça, que é Jesus Cristo nas nossas vidas brilhar, Senhor, aquecer os nossos corações, em nome de Jesus. Eu me lembro que a tua palavra diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quantos aqui já estão com o coração adoecido por tanto esperar uma resposta? Senhor, tu és Deus de resposta, tu és Deus que responde, tu és Deus que faz. Tu se alegras na prosperidade, na alegria do seu servo. A tua palavra diz que a tua mão está estendida, que os teus ouvidos estão abertos, Senhor, para ouvir o nosso clamor, para responder às nossas orações. Oh Deus, em nome de Jesus, então nós clamamos, faz amanhecer, Senhor. Nós apresentamos as áreas das nossas tristezas, das nossas preocupações. Tu conheces, Senhor, lá o mais profundo. Tu sabes, Senhor, como Davi um dia falou: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa alma entristecida, a nossa alma machucada, muitas desesperançosas. Nós te pedimos, renova, Senhor, aquece mais uma vez o nosso coração, aviva a nossa fé, aviva a nossa esperança, Senhor, em nome de Jesus. Na tua palavra, na tua resposta, aviva a tua obra no meio dos anos, em nome de Jesus, e que a gente veja o amanhecer, florescer diante dos nossos olhos, o impossível acontecer diante dos nossos olhos, e a luz brilhar, Senhor, oh Deus, como o sol do meio-dia brilhar diante de nós, para que a nossa boca se encha de riso, e os nossos lábios se encham de júbilo, Senhor, cantando: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Pensando ainda sobre essa situação de mudanças radicais, Deus, ele tem o poder, queridos, de nos tirar da enfermidade para a saúde. Você ainda crê nisso? Você ainda crê num Deus que cura, que opera milagres, que dá saúde ao povo dele? Amém, meu irmão? Você crê nisso? Eu queria lembrar de 2 textos aqui. O primeiro, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar aí. O primeiro que eu queria falar é de Lucas capítulo 13. Aquela mulher que ia constantemente à sinagoga, e Jesus a encontrou lá. E quando Jesus a encontrou, ele identificou que nela havia um espírito de enfermidade e que fazia ela viver encurvada. E Jesus, vendo aquela situação, a chamou. Ela não foi buscar a Deus. Ela não foi buscar Jesus, ela não foi naquele intento, ela não pediu a Jesus nada, ela foi à sinagoga. Foi fazer aquilo que ela costumava fazer. Mas Jesus, vendo a necessidade dela, fez um milagre. E aquela mulher que vivia encurvada por 18 anos, de repente ela se viu de pé, de repente ela se viu ereta, de repente ela pôde olhar as pessoas com os seus olhos, olho no olho, de repente ela pôde ter uma nova... Lucas 13, dos versículos 10 a 17, se você quiser anotar. E ela pôde olhar as pessoas, ela pôde ter uma nova visão de mundo, graças à ação e à intervenção de Jesus na vida dela, mesmo sem ela pedir. E talvez aqui eu não estou vendo se tem alguém aqui com espírito de enfermidade. Eu não tenho essa visão. Mas Jesus está presente aqui nessa noite. E se tiver algum espírito de enfermidade, Ele está vendo. E Ele está liberando já uma palavra que esse espírito vai ter que cair por terra. Aquilo que está te fazendo ficar encurvada vai ter que cair por terra. Porque nessa noite milagres vão acontecer. Esses espíritos, esses demônios vão sair. E o povo de Deus vai se levantar e vai sair de pé para ter uma nova perspectiva de vida. Diga amém. Então ela saiu, queridos, de uma situação de enfermidade, de prostração,
para uma situação de cura e de restauração da vida dela. Sem contar de ter um encontro com Jesus. Uma outra pessoa, eu já quero citar uma outra mulher, que está no Evangelho de Lucas, também no capítulo 8. Você que está anotando, versículos 42 a 48, que é aquela mulher do fluxo de sangue. Ela sim, ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi buscar a Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus também a curou. Talvez você tenha vindo aqui buscando uma cura, clamando por uma cura, e como aconteceu tanto com uma quanto com outra, eram situações que elas passavam anos enfrentando. Uma 18 anos, outra 12 anos. Mas ao encontrar com Jesus, aquela situação não pôde resistir e de uma hora para outra um milagre aconteceu e elas foram curadas. Eu quero também liberar essa palavra para você. Talvez você enfrente alguma enfermidade, alguma dor, que pode ser uma enfermidade tanto do físico quanto da alma, e que talvez você esteja sofrendo aí por anos de angústia, de tristeza, talvez esteja sofrendo aí por anos de depressão, de ansiedade, ou de alguma enfermidade, como já ia sendo falado aqui no louvor, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Jesus ainda pode curar. Essa enfermidade pode estar aí por anos, mas Jesus ainda tem poder de curar a enfermidade, ainda que ela seja antiga, ainda que ela seja incurável aos olhos humanos, ainda que ela seja intratável aos olhos humanos. Eu quero liberar uma palavra que Jesus ainda cura, e Ele pode fazer essa mudança radical e nos tirar da enfermidade, nos tirar da dor e trazer para nós a saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, porque Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo Deus. E se você crê em mim e crê na palavra, diga amém, diga glória a Deus. Se você está recebendo essa palavra, diga: eu sou curado pela palavra de Jesus sobre a minha vida. Você crê nessa palavra? Então bota a mão no ombro do teu irmão e diga: seja curado pelo poder do nome de Jesus. Seja curado, seja curada pelo poder do nome de Jesus, porque esse nome ainda é poderoso. Ele ainda levanta os abatidos, Ele ainda cura os enfermos, Ele ainda restaura aqueles que estão quebrantados, Ele ainda faz maravilhas, porque Ele é Deus. Você crê, meu irmão? Que Deus pode te curar hoje? Você crê que Deus pode fazer um milagre e te tirar dessa situação agora? Amém, meu irmão? Amém. Quero chamar aqui a diaconisa Elaine. Então vem cá, Elaine, orar. Que Deus nos dê saúde. Que Deus nos cure de toda enfermidade. Amém. Amém, Jesus. Coloque a mão aí no seu coração, onde você tem essa enfermidade, né? Ou alguém na sua casa, né? Que o Senhor possa, Senhor Jesus amado, em nome de Jesus, Pai, alcançar, Senhor, aquele que está com a mão no coração nesse momento, ou na sua casa, ou algum familiar, Senhor. Toma nas tuas mãos nossa saúde, Pai. Oh, Deus querido, só Tu podes fazer um milagre em nossas vidas. Como o pastor falou aqui, eu creio que o Senhor possa te curar agora, hoje, neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua mão não está encolhida para alcançar quem está aqui e aqueles que não puderam vir também, Senhor. Toma nas Tuas mãos a saúde, toma nas Tuas mãos a saúde dos nossos filhos, da nossa família, aqueles que estamos aqui como eu, Senhor. Cuida de mim, olha para mim, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e clamamos pela saúde de cada um. Senhor, em nome de Jesus, vai tomando a coluna, os ossos, Senhor, a mente, o coração, Pai amado. Em nome de Jesus, o rim, o fígado, o baço, Senhor, as pernas, o joelho, Senhor, a coluna, vai tomando nas tuas mãos, vai colocando, Senhor, diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque nós confiamos em Ti, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre, nós cremos que o Senhor é um Deus que a gente pede, clama nessa hora, mas o Senhor dá muito
mais do que pedimos ou pensamos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cremos no poder da autoridade do nome de Jesus. Nos lava com teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, purifica, perdoa nossos pecados, Senhor. Limpa os nossos corações para que a gente possa ser curado pelo poder do sangue de Jesus. E eu creio nesse milagre, não só, Senhor, na cura, mas em todas as coisas que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós temos testemunha aqui, que é a Beth, que está lá atrás. O Senhor restaurou essa mulher, levantou esta mulher. Então o Senhor pode fazer muito, mas muito mais na nossa saúde, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, diga amém. Aquele que crê que o Senhor possa fazer o milagre, Ele vai fazer, Ele não pode, mas Ele vai fazer. Receba o milagre de Deus neste momento, em nome de Jesus, amém. Que eu já recebi o meu milagre, amém. Eu recebi o meu milagre, em nome de Jesus, amém. Hoje, agora? Depois. Mais uma palavra para você, que me chamou a atenção, eu queria compartilhar com você, é o poder de Deus de transformar situações e circunstâncias do caos para algo muito bom, que é o que nós vemos lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz o que lá? Cadê os irmãos da Escola Bíblica Dominical? O que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2? Aí já é o 3, irmã. A irmã já pulou o 3. O 2 está escrito o quê? A terra era no princípio, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 1, acabou. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Como é que a gente sabe? A gente não sabe o que é o versículo 2, mas a gente conhece a história. A terra era sem forma e vazia. Havia, não, só tem, já tá bom. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo, isso aí. Então, era uma situação de caos, querido. Era uma situação que estava uma desordem na criação, se é que eu posso dizer assim. Mas no versículo 31, tem irmãos que estão com a Bíblia aberta, o que está escrito no versículo 31? Que depois de Deus liberar a palavra, viu Deus que tudo era o quê? Muito bom. Não é isso que está escrito? O pastor falou certo? Versículo 31. Era muito bom. Não é isso que está escrito? Tudo era muito bom. Ou seja, Deus tirou a terra, a criação, de uma situação de completo caos, de completa desordem, e Ele começou a falar, e pelo que a Bíblia diz, foram 7 dias, né? 6 dias da criação e o 7º Ele descansou. E aqui eu não quero entrar no mérito se esses dias, essa palavra dias, eram dias de 24 horas ou não, mas a questão é que foram 7 dias. De uma forma até rápida, as coisas saíram do caos para algo muito bom. E aqui eu queria mexer com a sua fé. Será que Deus, na minha vida e na sua vida, ainda pode tirar situações que estão em completo caos, áreas da nossa vida que talvez estejam alguma desorganização? Será que Deus pode fazer com que isso ainda fique muito bom? Sim. Amém. Pode. Mas na sua vida, né? Deus pode tudo. Deus pode tudo, a gente sabe que pode. Mas será que eu creio que na minha vida há alguma coisa, alguma área, alguma situação que está em completa desorganização? Talvez esteja um completo caos. E a gente pense, não tem mais jeito, como consertar isso daí?
Mas Deus, através da sua intervenção, do seu poder, da sua palavra, Ele foi liberando palavras sobre a criação, e a criação foi tomando ordem, a criação foi se organizando, e as coisas ainda ficaram muito boas. Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode, como fez com Ezequiel, que estava num vale de ossos secos, e que algo que não tinha mais jeito, desorganizado, algo que não tinha mais saída, e de repente pela palavra de Deus, ele começou a profetizar, e aqueles ossos começaram a se juntar, e aqueles ossos começaram a se levantar, começou a ter carne, começou a se organizar, e daqui a pouco o Espírito foi soprado, e ali havia um grande exército. Será que Deus pode fazer isso na minha vida, de mudar de um montão de ossos para um exército? O amém já está diminuindo, eu não sei porquê. Eu preciso ter essa fé, queridos. E eu nunca tinha pensado sobre isso, mas Ezequiel, no vale de ossos secos, a Bíblia só diz que eram ossos secos, não diz que era um exército, mas eram apenas ossos. E Deus fez daqueles ossos um exército. Ele não simplesmente fez de pessoas, mas fez um exército para guerrear em nome dele. Então será que Deus pode fazer de ossos que a gente não sabe nem o que era, mas fazer desses ossos um exército poderoso para vencer as batalhas? Será que Ele pode? Na minha vida, na sua vida, nas nossas circunstâncias que estão em completa desordem, que estão talvez num caos, estão desorganizadas, será que Deus pode trazer ordem a isso daí e ainda fazer com que algo fique muito bom? Amém. Deixa eu melhorar isso aqui, talvez para você entender. Talvez dentro da sua casa existam algumas desorganizações. As coisas não estão funcionando bem. No casamento, no convívio com família. Será que Deus tem como trazer ordem dentro do nosso lar? Amém. Colocar as coisas no seu devido lugar? Amém. Será que Deus tem como organizar a minha vida financeira? Amém. Talvez eu esteja gastando mais do que recebo. Amém. E às vezes não é nem por falta de sabedoria agora, talvez foi falta de sabedoria lá atrás, que a gente já gastou. E aí as contas vão chegando e a gente vê nossas contas além daquilo que a gente recebe. Tem como, depois desses anos todos, ainda trazer uma organização e fazer com que isso acabe muito bem? Amém. Eu tenho uma situação de família, da justiça, de um inventário que tem anos que está lá. Será que tem como organizar isso aí? E fazer com que ainda termine muito bem? Rafael, você crê nisso? Vocês creem que isso pode acontecer na vida de vocês? Deus pode, queridos, numa situação de completa desorganização, trazer ordem. Lógico, a gente vai ter que seguir a instrução dele, os mandamentos dele, mas ele tem como organizar isso daí. Ele tem como trazer para esse caos, transformar e fazer com que algo esteja muito bom aos olhos dele e aos nossos olhos também. Então nessa noite, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Estamos aqui nessa noite, Pai. E temos talvez uma área, duas áreas, talvez diversas circunstâncias que queiramos apresentar ao Senhor, que a gente pensa, está desorganizado. As coisas estão fora do lugar. Não está funcionando bem. Talvez no relacionamento, talvez no seu trabalho as coisas estejam lá meio confusas. Talvez a sua vida profissional, talvez a sua vida emocional, sentimental esteja aí desorganizada. Talvez você olhe e pense, está um completo caos. Como resolver isso? E a tua palavra nos mostra, Pai, que o Senhor tem poder de tirar as situações do completo desordem, do completo caos e trazer de volta a ordem e fazer com que tudo fique muito bem, tudo fique muito bom. E é essa a nossa oração, Pai. Como a gente orou aqui por saúde, talvez as nossas taxas do sangue estejam completamente desorganizadas.
Talvez as nossas taxas de exames, outros estejam completamente fora de ordem. Talvez a nossa vida de saúde e alimentação esteja completamente fora de ordem. Talvez a nossa vida profissional esteja completamente fora de ordem. E nessa hora eu te peço um milagre, Pai. Libera a palavra. Assim como o Senhor liberou a palavra lá em Gênesis, e que o que precisou ser criado foi criado. O que precisou vir à tona, veio à tona. O que precisou surgir, veio surgindo. E o Senhor diz na tua palavra que o Senhor chama a existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Então, se precisar chamar a existência, criar algo na minha vida, na vida do meu irmão, criar, por exemplo, uma lei que precisa ser criada, criar alguma coisa que precisa ser criada, eu não sei, para que essas situações possam ser resolvidas, eu venho clamar ao Senhor. Age na vida do meu irmão, age na vida da minha irmã, para que essas desordens, essas desorganizações, talvez até algo que esteja um caos, Pai, venha ter a tua intervenção e que ela tenha uma mudança radical e se transforme em algo muito bom para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nessa hora, Pai, eu quero expandir essa oração. Eu quero expandir essa oração para o nosso país. Eu quero expandir essa oração para o nosso mundo, o nosso planeta, Pai. Eu quero colocar o Brasil nas tuas mãos. Eu quero colocar aí os países nas tuas mãos. Quero colocar todas essas guerras que têm acontecido nas tuas mãos. Tantos conflitos têm surgido nesse tempo, Pai. E aos nossos olhos parece que está tudo um caos. Parece que está tudo desorganizado. Parece que está tudo uma desordem. E eu venho clamar também a tua intervenção sobre o Brasil. Eu venho clamar a tua intervenção sobre as nações. O Senhor, Deus, é soberano. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do teu senhorio, Pai. Então age no Brasil. Age, Pai querido, em nome de Jesus nas nações. E também traz uma mudança radical para a honra e glória do teu nome. Para que todas essas situações que têm acontecido pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua manifestação, elas venham ser resolvidas para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Amém, meu irmão? Deus pode trazer ordem ainda. Deus pode nos tirar do caos para algo muito bom. Diga amém. Mais uma coisa que eu queria falar com você é que Deus tem poder para nos tirar da morte para a vida. Ainda que você hoje esteja morto. Tem alguém morto aqui hoje? Os mortos digam amém. Graças a Deus que ela veio ao lugar certo. Porque os mortos ainda ouvirão a voz do Senhor. E aqueles que o ouvirem ressuscitarão. Aí o milagre já aconteceu, tá vendo só? Quem disse que nunca viu alguém ressuscitar? Ressuscitou hoje, ressuscitou agora. Deus está operando milagres e maravilhas nesse culto. Diga amém, diga glória a Deus. Deus tem poder, querido, de trazer vida. Deus tem poder de ressuscitar pessoas que de fato morreram e trazê-las de volta à vida. Mas não é o nosso caso aqui agora. Mas Deus tem poder, queridos, de trazer vida àquilo que morreu em nós. Talvez um sonho que morreu. Talvez um projeto que morreu. Deus usa o profeta Isaías para dizer assim para o povo de Israel: tragam-me à memória as promessas. Tragam-me à memória as profecias, as palavras que liberei a você. Despertem minha memória. Deus esquece? Não. Então por que Deus pede para Isaías conclamar o povo a lembrar ele das promessas e das profecias? Para ter fé, mas também para que o povo não esquecesse das palavras. Porque Deus não esquece, mas Ele espera que nós continuemos perseverando nas palavras que Ele nos liberou. Então, se algo que Deus falou a mim e a você, a gente deixou morrer,
É noite de Deus trazer a vida de volta a esses sonhos. É noite de Deus trazer a vida de volta a essas promessas que a gente deixou morrer, a esses projetos que a gente começou com tanto empenho, cheio de fé, e Deus hoje está dizendo: cadê esses projetos? Você desistiu só porque enfrentou o primeiro desafio, só porque enfrentou a primeira barreira. Eu ainda posso fazer esse projeto se concretizar, eu ainda posso fazer esse projeto vir à tona. Então receba a vida sobre esse projeto nessa noite, em nome de Jesus. Ele tem poder para trazer de volta a nossa esperança. Ele tem poder para trazer vida de volta à nossa fé que talvez tenha morrido. As situações, as frustrações, os medos. E de repente, quando a gente percebe, a nossa fé está lá embaixo, talvez até morta. Mas Deus tem poder para nos dar vida e trazer vida à nossa fé novamente, para que ela se torne uma fé operante e que milagres ainda aconteçam através da fé que Ele mesmo nos deu. Deus tem poder para trazer vida. Há um órgão que parou. Conheço pessoas que o médico disse: o rim parou. Não funciona. Tem que fazer diálise. Talvez você conheça alguém que esteja internado que o médico falou: o pulmão parou. Vai ter que ficar no respirador. O coração parou. Vamos tentar aí um marca-passo, vamos tentar aí alguma coisa, porque o coração parou, vamos ver se volta. Deus tem como trazer vida novamente àquilo que morreu? Deus pode trazer vida novamente a esse órgão que morreu. Deus pode trazer vida novamente, fazer com que ele volte a funcionar. Deus tem poder, querido, para avivar o amor. Tem? Talvez o amor tenha morrido. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deus pode trazer vida de volta ao amor que está em nossos corações. O amor a começar pelo próprio Deus. O amor uns pelos outros, ele pode trazer vida a isso. O amor, como diz o mandamento, por nós mesmos. Mas eu queria expandir esse pensamento. Deus pode avivar o amor dentro de um casamento que às vezes tem anos. Tem como Deus avivar esse amor e fazer com que esse casal vive bem novamente? Tem ou não tem, minha gente? Deus pode trazer vida ao amor de um pai para um filho e de um filho para um pai. Talvez um pai que não cuidou do filho, que abandonou o filho, mas Deus pode colocar um amor nesse pai por esse filho que ele abandonou. E Deus pode colocar um amor no coração desse filho que foi abandonado pelo pai. Deus pode fazer um milagre e avivar um amor, ou colocar um amor, trazer vida a um amor que está ali. Será que ele pode? Será que Deus tem poder para isso? Deus tem poder, queridos, para trazer vida. Porque Jesus venceu a morte. E ele venceu a morte completamente. A morte não tem poder sobre Jesus. E se a morte não tem poder sobre Jesus, e eu apresentar alguma situação da minha vida que morreu, se a morte não tem poder sobre ele, ele pode trazer vida àquilo que estiver morto, ele pode fazer ressuscitar aquilo que morreu, e pode dar uma nova vida naquilo que estava morto. Então nessa noite, na nova vida, que nós possamos receber vida e vida em abundância na nossa vida, que possamos receber vida e vida em abundância nas áreas da nossa vida que precisam de vida, e caso tenha morrido, que elas ressuscite, que ressuscite sonhos nessa noite, que ressuscite ministérios nessa noite, que ressuscite projetos nessa noite, que ressuscite relacionamentos nessa noite, que ressuscite órgãos nessa noite, que voltem a ter vida, voltem a funcionar para a honra e glória do nome de Jesus. Diga amém. Que haja vida nas nossas vidas. Mais uma vez, coloca a mão no ombro do seu irmão e diga para ele que o poder da ressurreição de Jesus opere na sua vida agora.
trazendo vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. E eu queria fazer mais uma oração então. Será que Deus tem como avivar a igreja hoje? Ah, pastor, mas a igreja está isso, a igreja está aquilo, a igreja é assim, a igreja não é mais a mesma. Mas será que Deus ainda tem poder para avivar? Fazer um avivamento na igreja do Catete? Será que Deus tem poder para trazer vida e um avivamento na nova vida? O amém diminuiu de acontecer isso. Será que Deus tem poder para avivar a igreja evangélica brasileira e tornar a igreja uma potência nas mãos dele para impactar essa nação e o mundo, cumprindo o chamado dela de celeiro missionário? Não estou sentindo muita fé nos irmãos, não. Mas pergunta para o teu irmão, tu tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Se for pelo menos o tamanho do grão de mostarda, pergunta para esse irmão, é meio grão? Porque eu tenho meio grão também. Se tiver meio grão, a gente junta a minha fé com a tua, já dá um grãozinho. E se tiver um grãozinho de grão de mostarda, a gente vai dizer para esse monte, saia daqui para lá, e ele vai sair. Amém, meu irmão? Você ainda crê assim? Quero chamar aqui então a diaconisa Thelma. Vem cá, Thelma, orar por avivamento, por vida e vida em abundância. Que o poder da vida opere nas nossas vidas. Amém. A igreja é santa. A igreja é santa. A palavra de Deus diz que a igreja é santa. Que a igreja é noiva de Jesus. Que a igreja é imaculada. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos a tua igreja, Senhor amado, diante de ti, Pai amado. A tua palavra diz, Senhor amado, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja, Pai amado. Por isso eu peço, Senhor amado, aviva a tua obra na tua igreja, Senhor. Joga por terra, Senhor amado, toda palavra contrária, tudo aquilo que dizem, Senhor, contra a tua amada, em nome de Jesus, Pai. Joga por terra esses homens, Senhor amado, que brincam com a tua noiva, Senhor amado, e que a sua noiva possa ser imaculada, santa, Senhor amado, em nome de Jesus. Aviva a tua obra dentro das igrejas, Senhor amado, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, em nome de Jesus. Que os dons tenham liberdade, em nome de Jesus, Pai amado. Que haja santidade, que a tua palavra seja pregada, Senhor, que haja arrependimento, Senhor amado. Oh Deus, que caia por terra toda ganância, toda mentira, tudo aquilo que não vem de ti, Pai amado. Em nome de Jesus, estamos vivendo os últimos tempos, Senhor amado, e precisamos que a tua igreja, Senhor amado, venha se arrepender, para que muitos sejam salvos, para que muitos, Senhor amado, achem o caminho da salvação, Pai amado. E naquele grande dia, quando a trombeta tocar, todos venham ouvir a tua trombeta, Senhor, e venham a ser arrebatados. Senhor, tem misericórdia do povo, Senhor amado, tem misericórdia. Aviva a tua obra, Pai, aviva a tua obra, toca, Senhor amado, na liderança da tua igreja, Senhor, toca, que eles venham se unir, que eles venham, Senhor, jogar por terra toda a vaidade, tudo aquilo, Senhor amado, que afasta as igrejas de ter uma comunhão maior, Senhor amado, em nome de Jesus, né? No céu não vai ter
eu sou da Assembleia, eu sou batista, eu sou da Nova Vida. Lá vai ter um povo, Senhor, um povo que te aceitou como Senhor e Salvador, um povo que o Senhor morreu na cruz por esse povo, Senhor amado. Acaba com essa divisão, acaba, Senhor, com essa concorrência, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar unidos, Pai amado. É o que eu te peço, Senhor amado. Oh Deus, que haja uma união verdadeira. Senhor amado, que a tua palavra seja pregada de maneira verdadeira, Senhor amado. Joga por terra toda mentira, Senhor, toda mentira. Dá discernimento ao teu povo, Senhor amado, para que eles possam discernir os falsos profetas, Senhor amado. Aqueles, Senhor amado, que só querem enriquecer, só querem enganar o teu povo, Pai. A tua palavra já tinha nos avisado, que muitos seriam enganados. Mas, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, nos dá discernimento. Dá discernimento à tua igreja, Pai amado, para que nós possamos, Senhor amado, nos prevenir, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa os jovens, os anciões, Senhor amado. A tua palavra diz, Senhor amado, que o Senhor traria um avivamento no final dos tempos, Senhor amado. E nós cremos nessa palavra, Senhor, que os jovens, Senhor, que os idosos, Senhor, no final do tempo seriam avivados. Por isso eu creio que nós viveremos esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero fazer mais uma oração e queria basear essa oração no segundo livro dos Reis, segundo livro, não é segunda Reis não, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 25, vai dizer que havia fome em Samaria. Fome em Samaria ao ponto de duas mulheres chegarem e falarem: eu vou matar meu filho hoje, amanhã você mata o seu. Imagina para duas mães fazerem isso, pegarem filhos recém-nascidos, e de fato fizeram isso. O que mexeu com o coração do rei, porque uma deu o filho para morrer num dia, aí no dia seguinte a outra não quis dar o filho. E aí houve uma contenda ali, isso chegou aos ouvidos do rei. E o rei, então, era um rei que não foi tão fiel assim ao Senhor, mas ele foi e buscou a Deus, buscou o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu liberou uma palavra poderosa, dizendo: amanhã, ele não disse semana que vem, segundo o livro dos Reis, está lá no Antigo Testamento, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, ele disse: amanhã, a essas horas, haverá prosperidade em Samaria. E aí, como é que veio essa prosperidade? O arraial do exército assírio estava em redor de Samaria, e de repente 4 leprosos tiveram uma brilhante ideia: não tem comida em Samaria, a gente é leproso, a gente vai morrer mesmo. A gente pode ir lá no arraial dos sírios, e quem sabe eles vão ter misericórdia da gente, vão dar comida pra gente. E de repente foram aqueles 4 leprosos caminhando, sabe Deus como eles foram, um arrastando com o outro lá, e chegaram lá no arraial dos sírios. E quando eles chegaram lá, Deus fez com que o arraial, o exército sírio, ouvisse que era um exército vindo contra eles. Eles ficaram apavorados, e um saiu correndo contra o outro lá, meteu uma espada no outro, e um matou o outro, e outros fugiram. E ficou todo aquele arraial lá, cheio de comida, cheio de bebida. E aqueles 4 leprosos chegaram lá e começaram a comer e a se fartar. E depois eles pensaram: não é bom isso que a gente está fazendo. A gente está comendo aqui e está todo mundo passando fome lá em Samaria. Vamos lá avisar eles que tem prosperidade aqui. Foram lá, chamaram o rei, e Israel foi lá e pôde pegar toda aquela alimentação. E eles saíram de um dia anterior de fome e de escassez para um dia seguinte de abundância e prosperidade.
E quem Deus usou? 4 leprosos. Talvez aqueles 4 leprosos não valessem um da gente. Se Deus pode usar 4 leprosos pela metade lá, Ele pode usar mim e você que estamos inteiros ainda. Vê se esse irmão está inteiro ainda. Meu irmão, tu está inteiro ainda. O leproso já não estava tão inteiro assim, mas tu está inteiro ainda. Aí senti fé agora. Eu vi um irmão ali que já passou dos 40, falando que está inteiraço. Aí eu senti firmeza. Senti igual o Caleb. A minha força é a mesma de quando eu tinha 40 anos lá atrás. Senti firmeza, agora senti fé. Aí, ó. Outra aí, ó. Tudo bem, ó. A minha força é a mesma, igual o Caleb. A minha força é a mesma. Então eu não sei o que você está vivendo, meu irmão. Mas Deus pode te tirar da fome, da escassez, da falta, para um tempo de necessidade suprido, para um tempo de prosperidade. Vai recebendo aí, meu irmão, para um tempo de abundância. Deus pode te tirar de uma função que você está ganhando pouco e de repente você ser promovido e ganhar mais. Deus pode te tirar, de repente, do emprego que você está e te colocar num emprego melhor. Vai recebendo aí. Deus pode te tirar, de repente, de uma faculdade que você está fazendo e fazer uma faculdade melhor. Deus pode fazer você ganhar uma bolsa na faculdade e pagar menos. Deus pode ter diversas formas de trazer prosperidade para nós. Talvez Ele pode, como a gente já orou aqui, por cura, Ele pode te curar e fazer você não gastar dinheiro com aquilo que você estava gastando. Diga amém. Deus tem como, queridos, nos tirar da escassez para a prosperidade e até para a abundância, porque Ele é Deus. E Ele fez isso da noite para o dia, igual a gente começou lendo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã veio a alegria, pela manhã veio a abundância, pela manhã veio prosperidade, pela manhã veio a solução. Eu quero então liberar uma palavra. Amanhã de manhã vai ter uma boa notícia para você. Gostei de ver, todo mundo levantou a mão. Agora o pessoal... No finalzinho a fé estava viva agora. Amém. Vem cá, Diácono Wellington, vem orar pela nossa vida financeira. Vem, Diácono Wellington. Orar pela nossa vida financeira. Que haja prosperidade, que haja abundância. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Grande Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Pai. Amém. Por sermos propriedade exclusiva Tua, Pai. Tu nos separaste para pertencer a Ti, Senhor. Confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, Pai. Mas nesse momento, Pai, eu quero Te pedir fé. Caia por terra toda incredulidade, Pai, de que Tu possa amanhã, Pai, enviar notícias, Senhor, a cada um que está aqui, de que a prosperidade está chegando, de que as coisas estão chegando. Nós repetimos muitas vezes, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Mas nós olhamos o dinheiro lá nos bancos, lá na casa, muitas vezes, dos ímpios, e a gente acha que aquilo é deles, e acha que nós não temos. Temos o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Então aquilo está lá, Pai. Eu creio, aguardando uma ordem, mediada pela nossa fé, para que aqueles recursos possam ser deslocados para as nossas contas, para o nosso trabalho, para aquilo que nós estamos ambicionando, para aquelas causas na justiça que nós ainda não vencemos. Esses recursos podem chegar, Pai. Depende da nossa fé, Pai. E agora nós estamos unindo aqui, Pai, a nossa fé, pedacinho com mais pedacinho desse grão de mostarda, e declarar, em nome de Jesus, que as notícias de prosperidade, as atitudes de prosperidade chegarão em nossas vidas, em nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, amanhã, Pai. O amanhã pertence a Ti, Pai. O amanhã pertence a Ti, Pai. Tu és o dono, Pai. Tu és a autoridade sobre todo o ouro e toda a prata. Não pertence ao homem, Pai. O homem está temporariamente, muitas vezes, responsável por aquela parte do ouro e da prata. Mas quando Tu chama cada um, nenhuma grama, Pai,
do ouro e da prata da terra vai no caixão deles. Nem uma grama, Pai, porque eles não podem levar, porque pertence a Ti. Todas as coisas, todas as riquezas pertencem a Ti, como foi pregado aqui, que Tu formaste todas as coisas e Tu viste que era bom. Então, Pai, derrama uma unção de prosperidade na nossa igreja. Derrama uma unção de prosperidade, Pai, na vida da nossa igreja, Pai. Porque sabemos que a igreja prosperando, Pai, cada um aqui prosperando, a nossa igreja também vai prosperar. As portas dessa igreja precisam se manter abertas, Pai, para que o evangelho seja pregado, Pai. Então prospera cada irmão, cada irmã, Pai. Oh Deus, Tu sabe a necessidade de cada um. Eu não sei, Senhor, o valor do boleto a ser pago, Pai. Eu não sei o valor em dinheiro que possa estar retido numa causa na justiça. Eu não sei o valor do dinheiro necessário para se pagar uma conta amanhã. Mas Tu sabe todas as coisas. E Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata que está nessa terra. Então, Pai, prospera, Pai. Prospera evitando doença. Prospera evitando dívida. Prospera e evitando novos endividamentos, Pai. Prospera, Pai, evitando a carestia, aumento da inflação, Pai. Oh Deus, Tu pode nos prosperar, Pai, parando a subida de preços, Senhor, dos alimentos, Pai. Tu pode parar a subida do preço, o aumento dos preços dos nossos alimentos. Isso em todo o Brasil, Pai, em todo o Rio de Janeiro, Pai. Tu também pode prosperar a nossa nação, aumentando as plantações. Tu pode prosperar aumentando, Senhor, a colheita, Senhor. Oh Deus, mas Tu podes tudo, Senhor. Então, Pai, toda incredulidade que impede da gente viver isso amanhã, Pai, caia por terra em nome de Jesus. E que a soma da nossa fé, Pai, produza esse dia de prosperidade, esse dia de fartura, Pai. Usa filhos e filhas, Pai, para a gente desfrutar disso. E isso seja para a Tua honra, para a Tua glória, para a gente a cada dia crer que Deus pode todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Ele aguarda a nossa fé. Ele aguarda a gente movimentar essa fé, colocar nossa fé em movimento, colocar nossa fé em ação, Pai, por meio de palavras, de ações, Pai, e colocando aqui por meio de uma oração, Pai. Estamos orando enquanto igreja. Estamos colocando a nossa fé em ação por meio de uma oração. Prospera, Senhor, conforme a Tua vontade na vida de cada um. Que amanhã seja esse dia, Pai, da gente receber essa notícia e nos dar discernimento. Abre os nossos olhos para a gente ver a forma como Tu fez, a forma como Tu agiu, para que a gente possa testemunhar mais essa resposta de oração que está saindo hoje à noite da Tua igreja, Pai. Da Tua igreja, Pai, da Tua noiva, Senhor. Assim nós oramos em humildade, assim nós Te agradecemos já, Pai. Nós já estamos Te agradecendo por essa prosperidade. E isso fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso Rei, o nosso Protetor e o nosso Mantenedor. Assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Com essa palavra, com essa oração no seu coração, quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta. Essa é uma atitude que a gente tem também de fé, de esperança, de confiança e de gratidão também ao Senhor. Então, você pode pegar aí o envelope. Cuidado, gente. Você pode pegar o envelope que está aí à sua frente, você pode utilizar o Pix, você pode utilizar a máquina lá atrás, se assim você quiser. Como eu tenho dito, se você fizer o Pix, vem aqui à frente, eu vou receber. Não tenho nada para receber, mas vou abençoar você. Você vai receber a bênção. Amém? Vamos orar. Quero orar pela irmã Elaine. Elaine fez aniversário, foi ontem, não foi? Sábado. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Ontem oramos por ela pela manhã.
Mas vamos orar de novo para projetar que ela está presente, vamos orar por ela. Feche seus olhos, Pai, queremos te agradecer e queremos a vida da Elaine, Pai, agradecer pelo aniversário dela, que a tua bênção seja sobre ela, que seja um novo tempo de vitórias para a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos pela vida dela, pelo serviço dela ao Senhor aqui na tua casa, que o Senhor continue abençoando e usando a tua serva, Pai. Queremos nos lembrar de pessoas, quero colocar a vida de Carolina Rodrigues, Isabel Cardoso, Esther, Fabrício, Márcia Pereira, Alexandre, Mateus, Juliana Cerqueira, Simone, Rosemary Macedo, Rogério, Kátia, Djalma, Pietro, Simone, Irênio, Vinícius Araújo, Ângela Cristina, Lúcia. Toma essas vidas nas tuas mãos que precisam de salvação, cura de câncer, precisam de causa na justiça, como a gente tem orado, cura e libertação, precisam de trabalho, portas de emprego. Faz o teu milagre, Pai. Eu quero colocar a vida do Theo, uma criança recém-nascida que vai fazer uma cirurgia amanhã. Quero colocar a vida de Silva, que vai fazer uma cirurgia na quarta-feira. Quero colocar a vida do meu tio Walter. Quero colocar a vida da minha tia Kelly. Pessoas que precisam de cura, de milagres. Quero lembrar os nomes que estão sendo citados pelos meus irmãos também. Sejam curados, nomes que estão na arca de oração. Que milagres aconteçam, Senhor. É o que nós oramos e aquilo que nós trazemos para a tua casa, nós abençoamos e consagramos ao Senhor e que seja aplicado da melhor forma para o teu crescimento do teu reino entre nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Conforme você for ofertando, se coloque de pé. Feche seus olhos. Pai querido, queremos nessa hora te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Te agradecer, Senhor, pela tua obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa a igreja do Catete, Pai. Abençoa, Deus, aviva a tua obra neste lugar. Abençoa a vida dos pastores desta igreja, Senhor. Abençoa a vida dos diáconos. Abençoa a vida dos trabalhadores da tua casa. Abençoa a vida dos cooperadores do ministério, dos obreiros. Abençoa os membros desta igreja, os funcionários. Abençoa o nosso bairro do Catete, Senhor. Que no nome de Jesus possamos ver o teu agir neste lugar cada dia mais para a glória do teu nome. Nessa hora que nós fomos embora, nos leva debaixo da tua bênção, Senhor. Nos livra de todo mal. Cuida de nós, Pai. E que o Senhor não permita que as situações e circunstâncias que vamos vivenciar lá fora venham fazer com que a nossa fé esmoreça. Pelo contrário, nós recebemos fé aqui, nós tivemos a nossa fé fortalecida aqui. E quando nós enfrentarmos a nossa realidade lá fora, que a nossa fé possa permanecer firme e ser instrumento teu para transformar a realidade. E não que a realidade transforme a nossa fé, Pai. Assim nós oramos, te pedindo que as tuas bênçãos sejam sobre nós durante todo esse mês de agosto e que os choros sejam transformados em alegria para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e permaneça para sempre. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Vão na paz do Senhor.